mensagem que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Motivo de muita alegria poder estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Agradeço ao diácono Júnior e ao pastor por esta oportunidade. E como já foi dito aqui, nós estamos no terceiro elo desta campanha, a qual o tema se encontra em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 15. Mas convido você a abrir sua Bíblia comigo e ler desde o versículo 14 ao versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Apocalipse 3, versículo 14 vai dizer sobre a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porém, és morno, e não és frio e nem quente. Eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. No fogo, para que não tenha riquezas, para que tenha riquezas, e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei por direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Esta palavra é uma palavra ao que muitos já pregaram e muitos já ouviram a pregação disso. E eu estou aqui na minha simplicidade trazendo essa palavra, ao qual Deus colocou no coração por tema do diácono Júnior. E nós vemos que para nós entrar nesta carta, a qual o Senhor entregou ao João, nós temos que ver que João ele estava em uma ilha chamada Patmos. João ele estava nessa ilha asilado, mais fácil dizendo, ele estava preso. Mas não existe cadeias, não existe correntes que impeçam a presença do Senhor. E o Senhor se apareceu a João como a voz de uma trombeta, um som de uma trombeta. E neste momento, João ele tinha sido arrebatado em espírito e ouviu a voz do Senhor Jesus. E o Senhor deu instrução para que escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E quando o Senhor falando com João, dando esses aconselhamentos, no versículo 9 de 1 Apocalipse, nós podemos ver que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então nós vemos que João ele estava preso, asilado, por pregar e por dar o testemunho da vida de Jesus Cristo, por pregar o Evangelho. E hoje em dia não é muito diferente de nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, falando do amor do Pai e estar sendo perseguidos lá de fora. Mas nós vemos que em Apocalipse 3, o Senhor ele é direcionado a esta carta para a igreja de Laodiceia. Nós vemos que a igreja de Laodiceia ela era na sequência das cartas a última.
E o Senhor falou com aquela igreja rigorosamente. Nós vemos que a cidade de Laodiceia, ela se encontrava nos 3 caminhos onde tinha 3 rotas, grandes rotas comerciais. Então ela era conhecida por a sua riqueza e poder econômico, aonde muitos comerciantes passavam, comerciavam, vendiam, compravam, e ela era conhecida pela sua riqueza. Tanto é que teve uma vez que teve um grande terremoto, e todas as outras cidades ao seu redor precisou de, vamos dizer assim, recursos não posso, como que eu posso dizer, política deles. Mas a cidade de Laodiceia, ela não precisou. Ela era tão rica que ela não precisou usar o dinheiro público, vamos dizer assim, para se reerguer. Ela era tão rica que ela usou seu próprio dinheiro, sua própria economia, para se reerguer novamente. E então ela era conhecida pela sua riqueza, pelo seu poder econômico, e por também tinha uma escola de medicina, a qual era muito importante, que desenvolveu um remédio para a visão, a qual era um pó, e que era muito usado naquele tempo para problemas de vista. E também era consideravelmente o povo, aquele, como disse, ricos, e produzia uma lã especial, importante para fazer os tecidos. Nós vamos ver mais à frente que o Senhor, no versículo 18, ele vai citar palavras que vai trazer esses pontos que eles eram fortes. Por mais que eles fossem uma cidade próspera, rica, aos olhos humanos não precisariam de mais nada, como diz aqui no versículo 17. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas isso era somente aos olhos humanos. Pois nós vemos que o Senhor, ele trouxe uma carta rigorosamente chamando a atenção da igreja de Laodiceia. O Senhor, quando ele começa esta carta, ele começa dizendo: isto diz o Amém. Nós podemos ver que o Senhor, ele se apresenta como Amém, como testemunha fiel, verdadeira e princípio da criação. Nós vemos que a igreja de Laodiceia, ela não estava vivendo uma verdadeira igreja aos pés do Senhor. Elas não estavam seguindo o caminho do Senhor verdadeiramente. Nós vemos que para nós seguir o caminho do Senhor, nós temos que ser assim como Jesus se apresentou, termos um testemunho fiel. Nós temos que estar juntos, firmados, arraizados no Senhor Jesus. Nós vemos que a igreja, quando o Senhor Jesus ele toma e repreende a igreja de Laodiceia, ele diz: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Nós vemos que o Senhor, ele está dizendo aqui de pessoas que costeiam em 2 pensamentos, podemos trazer assim a esta tradução, a qual muitas pessoas se diziam crentes, se diziam cristãs, mas não pertenciam a Cristo. Elas estavam na igreja, ela vinha ao culto todos os dias, mas ali não tinha o Espírito Santo do Senhor Jesus. Nós vemos então que o Senhor começa a chamar a atenção dela. E nós vemos que o Senhor fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz para que eles comprem dele ouro puro, ouro fino. Nós vemos que em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo. O Senhor está falando que a nossa fé é a coisa mais valiosa
que vale mais pelo ouro que se perde, corrói. Mas a nossa fé, nós vemos que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas crê que existe, espera que aconteça. E isso é o que nos mantém firmes, é essa nossa riqueza. Nós temos fé que um dia nós receberemos o galardão do Senhor e sentaremos no trono como a promessa no final dessa carta. Nós vemos que o Senhor também fala sobre as vestes brancas, que devemos comprar dele vestes brancas para que vistas a vergonha e não seja manifesta a vergonha da nudez. O Senhor, as vestes brancas, elas incluem a justificação, que é a vestimenta, que nos torna apresentáveis a Deus pelos méritos de Cristo. Aqueles que são salvos são vestidos da justiça de Cristo, a qual Ele já veio, se entregou por mim e por você. E esse sacrifício que o Senhor fez, ele é a justificação dos nossos pecados. É o remidor, aquele que se entregou por mim, não olhou pelo aquilo que eu estou vestido, mas aquilo que eu mostro, a vergonha da minha nudez, seria a vergonha do meu pecado. Aquilo que eu tenho pecado, mas eu tento esconder. Eu tento esconder com as coisas materiais, com a minha riqueza. Mas nós vemos que aos olhos do Senhor, a gente se encontramos nu. E o Senhor, Ele continua falando para nós comprarmos colírio, para nós ungirmos os nossos olhos, a fim de que veja. Nós vemos que a salvação, ela implica em dar a visão àqueles que eram cegos. Porém, a igreja estava cega em seu próprio pecado. Por mais que ela se mostrava firme, sem precisar se ela não faltar nada, mas ela era pobre, coitada e miserável. Ela estava cega e nu, pois ela não conseguia ver pelos olhos espirituais. Ela não conseguia ter a noção do poder do que estava acontecendo espiritualmente. Aleluia. E nós vemos que a igreja... Eu estou com um pouco de dor na garganta, irmãos, então desculpa a falha. Nós vemos que a igreja, ela precisa aparecer com Cristo. Ela precisa comprar as coisas de Cristo, pois é Ele que nos oferece a vida, a salvação eterna. A igreja de Laodiceia, ela pensava ser rica, mas como eu disse, ela era uma pobre miserável. Estava cega e nu aos olhos de Deus. E ninguém é capaz de comparar as bênçãos e a salvação. Nós vemos que em Isaías 55, versículo 1, a palavra vai nos dizer assim: ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós vemos que isso só é possível somente através da graça. O nome disso é graça, pois nós lembramos que o Senhor é a água, é o pão da vida, a água daquele que experimenta não ter sedes. E nós vemos que o Senhor, Ele está repreendendo a igreja de Laodiceia, porque apesar de eles se acharem autossuficientes, a pensar que eles estão melhor que todo mundo, mas o Senhor diz que eles conhecem as boas obras, Ele conhece as tuas obras, e sabe que não é quente nem frio. A pessoa que ela é fria, ela tenta buscar o calor, ela tenta se esquentar, e aquela que é quente, dizendo espiritualmente, ela tenta se encher mais, ela tenta passar aquilo que ela já tem para outra pessoa. É o poder do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é como em Atos capítulo 2 diz que veio um som de um vento impetuoso, e línguas foram repartidas como de fogo.
E é assim que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, vamos sendo cheios do poder de Deus. E quando nós falamos da igreja de Laodiceia, como eu comentei no início, nós se lembramos de pessoas que cocheiam em dois pensamentos. Quando Elias constrói o altar e ele faz ali um combate, vamos dizer assim, contra os profetas de Baal, ele fala sobre aquelas pessoas porque estarem cocheando em dois pensamentos: servir a Deus ou servir a Baal. Mas nós temos que servir somente ao Senhor. Nós não devemos ser como a igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Que se apegou às coisas materiais, a riquezas. Nós temos que estar firmados no Espírito Santo, no Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira. A igreja de Laodiceia, ela recebeu a carta mais severa da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. E Laodiceia não havia nada elogiável, porque aos olhos delas ela estava perfeita, mas o Senhor conhecia as obras, sabia do seu testemunho. Mas Cristo, mesmo repreendendo ela, no final da carta ele deixa aqui uma promessa, porque o Senhor Jesus Cristo, ele buscava restaurar aquela igreja. Ele tinha um plano maravilhoso. E no final da carta, no versículo 21, nós vemos que o Senhor, ele diz assim: e ao que vencer darei direito a de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor, ele tinha uma promessa. O Senhor, ele queria restaurar aquela igreja. Ele queria mostrar a vereda, o caminho certo a seguir. E o Senhor, ele fala no versículo 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepender-te. O Senhor, ele castiga. O Senhor, ele nos chama a atenção. Assim como uma ovelha rebelde, o pastor tem que ir lá e tomar uma atitude. O Salmos 23 é bem conhecido e nós sabemos que ali se trata de um pastor, aonde ele fala: me leva em verdes pastos, guia-me mansamente pela vereda da justiça. E assim é o Senhor Jesus conosco. Quando Ele vê que nós saímos para fora do caminho, Ele vem com a sua vara, Ele vem ali e nos endireita, Ele nos mostra o caminho que temos que seguir. E o Senhor, Ele prometeu aos vencedores uma eternidade de comunhão com Cristo. E aquele que ouve a voz do Senhor Jesus e que recebe também será recebido com Ele na glória eterna. E para que nós tentarmos evitar a ser como a igreja de Laodiceia, João, ele escreve no capítulo 15 do seu livro, no versículo 5: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse se dá muito fruto. Sem mim, nada podes fazer. Nós temos que estar firmados no Senhor Jesus, pois de que serve uma árvore se ela não dá fruto, se ela é seca, a não ser jogada ao fogo e queimada? Nós temos que estar ligados ao Senhor Jesus, pois Ele que nos dá a força, Ele que nos dá a vida. Como o presbítero Benjamin fala, não perder as oportunidades é isso que nos mantém aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos dado graça, é porque o Senhor tem nos dado forças para vencer as batalhas do dia a dia. Eu não sei o que você passou hoje para estar aqui, não sei o que pode ter acontecido com você, mas eu sei que na minha simplicidade das minhas palavras, o Senhor tem falado e quer falar com você. Não se afastar, não sair do caminho do Senhor Jesus, e estar firmado com Ele, arraizado na videira verdadeira. Em Colossenses 1, 18, 19, a palavra do Senhor diz que Ele é a cabeça do corpo. A igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que nós temos que estar firmados no Senhor Jesus.
Tudo que acontece é a permissão de Deus em nossa vida. Nós temos que se apegar à verdade. João 8:31, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus é a verdade, o Senhor é a palavra, que desde o princípio já estava com Deus. Eu quero deixar aqui essa minha palavra. Eu agradeço a minha oportunidade, e o pastor deixou aqui para mim estar chamando a diaconisa Luana para estar fazendo um louvor. E já vou estar fazendo mais uma oração. E você que sentiu no seu coração ou precisa de uma oração, convida a estar se colocando à frente. Nós vamos estar orando juntamente com a igreja. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém?